duas faces da mesma moeda. O que faz o Chihobito ser um dos personagens com mais personalidade dos animes. Afinal, ele tem o transtorno dissociativo de identidade, e como a psicologia pode explicar essa quantidade de personalidades que ele tem? Aqui é o Rafael, eu tenho formação em psicologia. Esse canal tem o objetivo de contextualizar a história dos mangás, dos animes, com a psicologia. E no vídeo de hoje, vamos tentar explicar esse personagem com mais máscaras sociais do anime, o Chihobito. A gente sempre precisa analisar toda a história de uma pessoa, histórico de vida, o ambiente na qual ela vive. E olha só como o Chihobito era na infância. Ele é uma pessoa que ajudava muitas pessoas idosas. Ele sabia o nome de todos os idosos de Konoha. Ou seja, ele é uma pessoa bastante amável. Ele perdeu os pais muito cedo, era criado com a avó. Aí você pode ver aqui o vídeo do Kakashi, que eu falo um pouco sobre essa questão de como é difícil viver sem os pais e como isso afeta na personalidade da pessoa. E essa ausência dos pais na vida do Obito trouxe uma consequência bem específica para ele, a questão da autoestima. Então o Obito ali é alguém que não é muito reconhecido e ele sente isso e ele quer se tornar Hokage, muito parecido com a história do Naruto, inclusive. Bom, o que acontece? Existe um efeito chamado efeito Pigmaleão. O que seria isso? O efeito Pigmaleão foi destacado por dois grandes psicólogos norte-americanos, Robert Rosenthal e Lenore Jacobson. O que acontece? Eles realizaram um estudo sobre a perspectiva dos professores, os desempenhos dos alunos. Ou seja, segundo esses autores, professores que tendem a ter uma expectativa maior dos alunos e estimulam isso, fazem com que eles tenham melhores resultados. E isso inversamente, ou seja, o professor que tem uma expectativa negativa do aluno, a tendência é acontecer ao contrário, o aluno ir negativamente, causar um impacto negativo no aluno. O Obito não foi criado com os pais, foi criado com a avó. Ele não teve essa perspectiva dos pais. E sim, a perspectiva dos pais, nesse efeito Pigmaleão, também tem uma grande importância. E aí, somado tudo isso, ele tinha um amor pela Rin que não era correspondido, o que piorava ainda mais a sua autoestima. Quando ele entra ali pro time do Minato, Kakashi, Rin e Obito, aquela rivalidade com o Kakashi faz com que ele se esforce mais. O Obito se atrasava muito. Ele sempre dizia que era por causa que estava ajudando as pessoas idosas. E é verdade. Essa competitividade sadia entre os dois fez ele crescer bastante. Ou seja, se a gente analisa essa primeira personalidade do Obito, a gente percebe que ele poderia ser um personagem ainda mais completo emocionalmente que o Naruto. Ele tem muitos ideais do Naruto, mas o Obito tem uma sensibilidade, uma amabilidade que a gente não vê no Naruto. Se nenhuma daquelas situações traumáticas tivessem acontecido, provavelmente o Obito seria um ótimo Hokage, até melhor que o Naruto. Mas aí entra a grande situação. Aquele episódio traumático em que ele quase morre, aquela toda história, né, que ele entrega o olho pro Kakashi, ele desiste da vida dele, e aí o Tira Madara vai lá e encontra ele e propõe um novo significado de vida pro Obito. O Madara manipulou o Obito, aproveitou a pouca idade que o Obito tinha e usou uma manipulação negativa. Lembrando que existe manipulação negativa e manipulação positiva. Aquela manipulação ou persuasão que o objetivo é fazer com que outra pessoa melhore, que ela tenha resultados positivos, que ela consiga quebrar o medo. Então essa manipulação positiva tem ali um intuito de ajudar a pessoa. Não é o caso do Madara. O Madara fez com o objetivo próprio apenas. Aquilo era apenas para ajudar a si próprio. Ele manipulou bem o Obito. Então ali ele usa todos os traços. Uso de autoridade, ou seja, ele fala que é o Tira Madara. O grande ninja, temido por todos. Então ele isola o Obito. O Obito ele fica sem outras perspectivas. Isso também é uma das características do manipulador. Ele vai isolar a vítima, para que a vítima não tenha outras vertentes, não tenha outras opiniões, não tenha outras perspectivas. Ele coloca ele num estado de vulnerabilidade. O Obito queria voltar para a Vila da Folha, mas o Tira Madara falou, não, você não tem como ir, como está o seu corpo. E outro, ele se aproveitou da emoção do Obito. Quando temos um evento de emoção, tanto negativo quanto positivo, a gente tem um efeito refratário. O que seria isso? Quando estamos em situações de euforia ou tristeza, tendemos a ser mais manipuláveis. Por isso é importante a gente não tomar decisões enquanto a gente estiver muito alegre ou muito triste, ou muito com raiva. Geralmente a gente vai fazer coisas do quais a gente vai se arrepender. Não vá ao mercado quando estiver com fome, porque você vai gastar mais. Dica. Agora, observando todo esse contexto, tinha como o Obito não ter sido manipulado? Agora, de novo, volta o efeito Pigmaleão, só agora o Madara usando no Obito. O Madara coloca expectativas sobre ele, coloca o Obito como alguém muito importante naquele momento. Isso cria uma expectativa na formação de personalidade do Obito, e isso é primordial para a mudança de personalidade dele. E o que vemos no decorrer do anime é o Obito manipulador, graças muito à influência do Madara. Ele aborda pessoas em situações vulneráveis, como o Sasuke. Ele faz com que todo mundo da Akatsuki pense que o objetivo final
final da Katsuki, ou seja, cada um ali acha que o seu objetivo maior vai ser preenchido com a Katsuki. Olha, isso é um grande sinal de manipulação. A gente pega o exemplo do The Boys, pra quem assistiu, o personagem Capitão Pátria, ele usa muito esse termo, né? Ele vai salvar alguém, tá lá todo o exército, ele fala, não, vocês são os verdadeiros heróis. Ou seja, ele coloca os outros como importantes. Isso é um clássico sinal de manipulação. Ele faz com que todos pensem que estão no controle, mas na verdade quem está no controle é ele. E só ele precisa saber disso. Todos podem achar que estão no controle. Olha só, agora vamos lá. Lembrando que a Katsuki é composta por criminosos, pessoas que cometeram crimes gravíssimos, e o Obito consegue manipular todos eles. Agora pensa, estamos falando do mesmo personagem, aquele que ajudava idosos, que era amável, que chorava por qualquer coisa, e agora virou uma pessoa fria e manipuladora. É a mesma pessoa? Múltiplas personalidades. Com certeza você já ouviu esse termo. Que nada mais é do que o transtorno dissociativo de identidade. E se trata de um transtorno grave, onde a pessoa tem duas ou mais tipos de personalidade. Ou seja, a pessoa tem duas personalidades totalmente distintas, ou seja, em uma delas ela pode ser extremamente bonzinha, amável, ter outra que ela é bastante sádica, assassina. Geralmente pessoas que têm esse transtorno psiquiátrico teve algum tipo de trauma emocional grave na infância. Então é uma condição bastante severa e que exige a ajuda do profissional. Tem também uma confusão entre transtorno dissociativo de identidade e bipolaridade, que são coisas diferentes, tá? Bipolaridade se assemelha mais com mudanças bruscas de humor. Então assim, é um transtorno bastante complexo. Então o Obito, amável, frio, manipulador. E tem outro tipo de Obito também, o Tobi. O Tobi nada mais é que a versão do Obito mais bobo, carismático, ingênuo e teoricamente fraco de poderes. O que caracteriza mais como um personagem e uma máscara social, né? Máscaras sociais são o que a gente usa no dia a dia, todos nós fazemos isso. Você na escola é uma coisa, você no trabalho é outra. Nosso tom de voz, a roupa que vestimos, tudo muda de acordo com o ambiente. Ou seja, é normal você ter uma máscara social para cada situação, normal. E eu acho que o Tobi se encaixa mais nisso, personagem dele mesmo. Agora o grande ponto, o Obito pode ser considerado alguém com transtorno dissociativo de identidade? Não, por algumas razões. Primeiro, a memória dele sobre os acontecimentos não é assimétrica, ou seja, ele muda bastante de personalidade, vira praticamente outra pessoa, mas ele lembra dessa pessoa que ele era. Ele lembra da infância dele, ele lembra dos amigos dele. E isso fica evidente em muitos momentos do Naruto. O Obito ter mudado tanto de personalidade tem muito mais a ver com aquilo que eu falei, da questão dos traumas dele da infância, mas também com a questão da maldição do ódio do clã Uchiha. Inclusive, outro artifício que o Madara utilizou para manipular o Obito, a maldição do ódio também poderia ser chamada de ambivalência afetiva, que é proposto por Freud também. É um sentimento ali que começa na infância. Quando a criança quer algo e aquele desejo é atendido, ela se sente muito feliz. Quando não é atendido, ela se sente muito triste. Ou seja, para ela estar feliz ou triste, é uma linha muito tênue. E com o tempo a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo a ter frustrações e essa linha cada vez fica menos tênue. Então quando isso acontece muito quando você é adulto, pode estar ligado muito a uma falta de amadurecimento emocional. Então será que os Uchihas não têm esse amadurecimento emocional? Curioso que os Uchihas são instáveis, mas o Itachi não tem muito essa característica. Inclusive você pode estar vendo o vídeo do Itachi aqui, ó. E aí o Tobirama, que não gostava muito dos Uchihas, falava que o Sharingan reflete o olhar do sentimento, né? Então o clã Uchiha é muito ligado ao amor, à amizade. E quando alguém tirava isso deles, fazia com que eles do clã fossem inundados pelo ódio. E consequentemente ativarem o Sharingan. Eles passam esse ódio para algo. No caso, o Obito passou esse ódio para o mundo. Então o Obito não tem esse transtorno dissociativo de identidade. O que aconteceu com ele foi um processo bem pesado de construção da personalidade, que o afetou bastante, mas que no final pessoas próximas a ele acabaram fazendo com que o eu dele, aquela verdadeira identidade que ele tinha quando era criança, voltasse um pouco. Os Uchihas tendem a ter essa instabilidade emocional. O Obito se caracteriza mais como manipulador do que alguém com um transtorno de identidade. E não seja como o pessoal da Akatsuki, não seja manipulado, não fique perto de pessoas manipuladoras. Então é isso, pessoal, não deixe de se inscrever no canal se gostarem do conteúdo, clique em gostei, dê o seu like e toda semana tem vídeo por aqui. Até mais!